A história começou quando um relógio esquisito grudou no pulso dele vindo do lado infinito, e agora ele tem poderes, e com eles faz bonito. É o Ben 10. Você com certeza já ouviu essa icônica abertura do desenho Ben 10 lá da Cartoon Network. Mas você conhece a história toda do Ben 10 clássico? Se não, vem comigo conhecer a história inteira, desde a origem do Omnitrix até o passado do Vomax, e a gente vai chegar até o filho do Ben. Tudo começou há milhares de anos atrás, bem longe da Terra, em um planeta muito pequeno onde viviam os Galvanianos. Lá existia Asmod, que era conhecido como o ser mais inteligente de todas as galáxias. Isso era fera, hein? E Asmod tinha uma namorada chamada Zenith, que por sinal era tão inteligente quanto ele, sabiam? Porém, ela queria que ele saísse do laboratório e fosse viver um pouco com ela, né, o mundo que eles estão, já que ele nunca estava satisfeito com nada e sempre estava atrás da nova criação que ele pudesse fazer. E quando finalmente ela conseguiu tirar ele do laboratório, eles foram fazer uma noite maravilhosa, só que no meio dessa noite ele teve uma inspiração olhando para o céu. Dessa inspiração acabou sendo criada uma espada, mas não qualquer espada, uma espada tão poderosa que ela poderia cortar até mesmo o tecido da realidade. Quando Zenith ficou sabendo disso, obviamente ela não ficou nada feliz, que ela sabia que poderia trazer problemas para o futuro. E mesmo avisando as consequências para Asmod, ela simplesmente foi embora e nunca mais voltou. Mas não é que a Zenith estava certa, rapaz. No futuro teve uma guerra sim, e um cavaleiro que era inimigo acabou roubando essa espada e destruindo todo o planeta deles. E após a tragédia, Asmod jurou que ninguém nunca mais iria tocar naquela espada. Só que com o passar do tempo, ele começou a se interessar quando estava observando a Terra. Sim, essa nossa linda casa que nós estamos destruindo pouco a pouco. Porém, naquela época, a Terra era um planeta que estava sendo atacada por aliens que invadiam e estavam dizimando a vida aqui. E já sabendo qual que seria o fim dos terráqueos, Asmund vai até a Terra e empresta sua espada para um cavaleiro imortal chamado Jorge. Dito e feito, dessa forma, Jorge conseguiu salvar a Terra de todos os alienígenas. Mas quem disse que ele iria devolver a espada para Asmund? Nada disso, ele ficou com a espada para si mesmo, e assim ele fundou a organização que seria conhecida como os Cavaleiros Eternos, que tinha como objetivo proteger a Terra de toda e qualquer ameaça alienígena. Após isso, Asmund sabia que ele precisava ter alguma forma de se proteger daquela espada tão poderosa. Então ele partiu para uma nova criação, e aqui é onde é criada a verdadeira história de Ben 10, o relógio tão famoso chamado Omnitrix. Um relógio que teria dentro dele o DNA de todas as espécies conhecidas do universo inteiro, e que deveria ser usado para trazer a paz e proteger todo este mesmo universo. E enquanto acontecesse a criação do Omnitrix, aqui na Terra, a humanidade tinha passado um bom tempo e o avanço tecnológico que nós tivemos foi muito alto. Tão alto que a gente já conseguia se defender dos alienígenas apenas com a nossa própria tecnologia, sem precisar mais daquela espada antiga. E por causa disso, uma nova organização foi criada lá nos anos 70, chamada de Os Encanadores, que eram basicamente agentes que deveriam proteger a Terra de toda a vida extraterrestre, e eles estavam sob o comando do presidente George Washington. Porém, é somente no ano de 1962 que um dos nossos protagonistas, o Max Tennyson, que era um piloto das forças aéreas que tinha um enorme sonho de pisar na Lua um dia, entra em cena. Em um acidente, ele acabou salvando uma alienígena chamada Verdona. Estava sendo perseguida por outro alien. Verdona, se sentindo grata por Max ter a salvado, mostrou para ele a sua verdadeira forma e eles se apaixonaram instantaneamente. E sim, a Verdona é a avó da Gwen, por isso que ela tem todos aqueles poderes fodões. E os dois tiveram dois filhos, Carl, que é o pai do Ben, e Frank, que é o pai da Gwen. E apesar da Verdona ter ficado bastante tempo aqui na Terra com o Max, quando seus filhos ficaram adultos, ela simplesmente foi embora porque foi requerida e nunca falou o motivo do porquê ela teve que ir. Sozinho, Max acabou voltando para os Encanadores e serviu por muitos anos ao lado do seu parceiro, Devin Levin. Porém, as coisas não acabaram muito bem para Devin, visto que em uma das missões ele teve que se sacrificar para que o Max conseguisse pegar uma arma e assim derrotar um alien chamado Ragnarok. Quando Max pega o seu parceiro em seus braços, ele pede para que cuide de seu filho, o Kevin, que mais pra frente vamos descobrir que tem o poder de absorver o DNA de toda coisa e qualquer alienígena e usar para si mesmo seus poderes. Já outra alien com quem o Max se relacionou foi com a Shailene. É um nome muito bonito, convenhamos. Shailene. Que também fazia parte dos Encanadores, é claro. Depois que eles concluíram a missão de capturarem o Vilgax. Do outro lado da galáxia, passado um tempo, Asmund finalmente conseguiu terminar o seu relógio, o Omnitrix. E ele pediu para que Shailene pudesse levar esse relógio até um Max porque ele achava que ele era o melhor encanador de todos e que ele deveria ser o portador dessa arma tão poderosa. Contudo, durante a entrega de Shailene, o Vilgax conseguiu sair da sua prisão e vendo a única forma de conseguir terminar a sua entrega, ela literalmente mandou pelo espaço até a Terra o relógio e que de alguma forma inesperada não acabou indo exatamente para onde era para ele cair,
se desviando e caindo em outro canto. E enquanto o relógio caía, Vilgax acabou sendo destroçado e ficou muito machucado. E é aqui que nós finalmente conhecemos o nosso protagonista Ben, um garoto nota 10 que vai passar suas férias com a sua prima Gwen, no qual ele não se dá lá muito bem e são bem peteirudos um com o outro, e seu avô Max. Sim, aquele encanador do começo, só que agora ele ficou velho e perdeu o shape. Não riam, todos nós vamos perder o shape um dia. Eles entram no trailer do seu avô e lá eles vão acampar. Porém, durante a noite, Ben tá achando tudo muito chato e vai dar uma volta na floresta. E quando ele está andando, ele avista uma luz caindo do céu, que bate no chão e forma uma cratera. Como ele achou que poderia ser mais legal do que ficar lá conversando com a sua prima, ele foi lá ver, e o que ele encontrou foi um relógio que grudou exatamente no seu pulso. Ou melhor, um relógio esquisito grudou no seu pulso vindo lá do infinito. O relógio não saía de jeito nenhum, e tentando tirar aquele relógio do seu braço, ele acaba o ativando e se transformando num alienígena todo feio de chamas. Sendo essa a primeira vez que o Ben faz merda na série, e vamos nos acostumar porque ele faz merda literalmente o desenho inteiro. Esse menino é bem merdeiro. Colocando fogo em toda a floresta, ele vai pedir ajuda para Gwen e seu avô, que muito rapidamente entendem que ele é o Ben e o ajudam com a situação toda. Porém, Vilgax conseguiu localizar onde estava o Omnitrix e mandou as suas máquinas para pegá-lo de volta. E com um pouco de sorte, Ben 10 acaba tendo a sua segunda transformação em outro alienígena, que dessa vez seria o Diamante. E com aqueles poderes ele conseguiu derrotar facilmente os inimigos que Vilgax mandou. E aqui Ben descobre a primeira regra do relógio, é que ele perde a bateria e demora um tempo para recarregar até que ele possa transformar de novo no alienígena. Além da segunda regra, é que ele não escolhe com qual alienígena ele vai se transformar, porque o relógio é meio bugado, então vai meio da vontade do relógio. E esses daqui são todos os 10 aliens que o Ben consegue se transformar na primeira temporada do desenho. Chama um alien feito de fogo e lava, 4 braços, que é basicamente o bodybuilder da academia, que com certeza frequenta Smart Fit, vive tomando creatina, um monte de coisa estranha, mas jura por Deus que ele é natural, mesmo tendo 4 braços e sendo vermelho. Besta, uma espécie de cachorro bestial alienígena, que é cego, mas que tem todos os outros sentidos muito apurados. Diamante, que é basicamente um alienígena todo feito de diamante, que tem uma cara meio fechada, ele é bem forte. Insectoide, que é um inseto alienígena bem genérico, pra falar a verdade. XRL8, que é um réptil que pode correr a velocidades absurdas. Massa cinzenta, que é basicamente aquela espécie do Asmo, então ele fica super inteligente. O Ultra T, que é basicamente um monte de nanorobôs que consegue possuir e controlar qualquer coisa que seja um aparelho elétrico. Aquático, que é um peixe mutante de Chernobyl, e o Fantasmático, que é basicamente um fantasma bem maligno. E eu não sei vocês, mas pra mim o melhor era o Ultra T, porque eu achava muito legal o que ele podia fazer de controlar qualquer aparelho eletrônico. Coloca aqui nos comentários pra saber qual que é o seu alienígena favorito de Ben 10, e vamos ver quantas pessoas curtem o seu pra ver se as pessoas concordam contigo. A partir de aí, Ben viaja agora com a Gwen e o seu avô Max, lutando contra diversos vilões e alienígenas diferentes. E citando alguns, a gente tem aqui o Doutor Animal, que como o próprio nome diz, é um doutor que faz experiências em animais, conseguindo deixar eles grandes, fortes, meio estranhos e principalmente bizarros. Acho que bizarro é a palavra certa aqui. Outros vilões são 3 soldados mandados pelo Vilgax, que vão atrás do Ben e lutam com ele. Porém, acabamos descobrindo que um desses soldados na verdade não é um inimigo, e sim um aliado do Ben, e que ele era da mesma espécie do Diamante, e o nome dele era Tetrax. Porém, ele vendo o Ben com o relógio, ele achou o Ben muito imaturo e arrogante, então deu uma lição pra ele, ensinando que na verdade ele não pode simplesmente chegar e usar a força bruta a qualquer momento com seus aliens, que na verdade cada espécie de alien tem uma habilidade e um foco diferente na sua criação, e que ele deveria usar essas habilidades de acordo com a necessidade da ocasião. Passado alguns episódios, o Ben conhece o Kevin. Sim, o filho lá do Devin, o avô Max falou que ia cuidar, mas que pelo visto não cuidou, então, amigo do ano. E assim como o Ben, o Kevin também é um garoto bem encrenqueiro e zocrineiro. E ao descobrir que o Ben tem superpoderes, o chama para que eles possam aí fazer um monte de merda pela cidade. Sério, 2 crianças merdeiras. Mas o Ben vai descobrindo que a vibe do Kevin é outra, que é uma vibe mais de roubar carros e destruir as coisas alheias. O que é demais pro Ben, que acaba ficando irritado e lutando com o Kevin. Porém, o Kevin tenta absorver todos os poderes do Omnitrix, e ao ele fazer isso, o Omnitrix solta um campo de força em uma explosão que joga pra trás o Kevin. E aí o que acontece é que o Kevin sai correndo e a gente não vê mais ele naquele dia. E é aqui que o desenho começa a dar mais foco no desenvolvimento do Ben, visto que ele descobriu da pior forma que se ele usar de qualquer maneira o Omnitrix, ele vai acabar causando danos na vida real e consequências às pessoas que ele ama. E uma dessas situações perigosas, ele acabou causando um acidente que colocou o avô Max em coma. Se sentindo culpado pelas consequências de seus atos, Ben começa a perceber que é muito perigoso
perigoso continuar junto do seu avô e da sua prima Gwen. Então ele simplesmente vai embora porque ele acha que vai ser mais seguro pros dois se ele estiver longe. Mas no final do dia, outro alien aparece e ele só consegue vencer esse alien com a ajuda do vô e da Gwen. E no final ele acaba junto porque ele vê que ele é mais forte estando com os dois. Enquanto isso, o Vilgax estava lá se recuperando de todos os seus ferimentos e foi pessoalmente atrás de pegar o Omnitrix. E ele é bem forte, tá? Porque ele consegue capturar o Ben numa facilidade tão rápida, colocando ele em seu laboratório para retirar esse relógio de seu pulso. E ao saber disso, o Von Max não ia deixar barato e nem ia medir esforços para ir recuperar o seu neto. Aqui ele leva a Gwen para uma base secreta antiga dos encanadores e simplesmente pega uma bazuca para enfrentar o Vilgax. E é nesse momento que é finalmente revelado para a Gwen que na verdade o vô sabia de toda a história dos aliens desde o começo. O Von Max chega com tudo na nave do Vilgax, derrota ele, salva o Ben e ainda destrói a nave. Em um momento o Ben se depara com outro da espécie do Chama, mas logo descobre que na verdade é o Kevin que agora consegue se transformar em todos os aliens que o Ben tem no Omnitrix por ter absorvido muita energia do relógio. Os dois lutam, mas não acaba lá muito bem pro Kevin porque ele não é muito forte. Ele acaba derrotado. Derrotado no chão, Ben poupa sua vida. E com o coração tomado de ódio por ter merecido a misericórdia do Ben, ele se transforma numa junção de todos os aliens que o Ben tem dentro do Omnitrix, uma espécie de quimera alienígena assim. Porém, de novo, ele é derrotado novamente, só que dessa vez ele cai na água e não é mais visto. Ele é derrotado muitas vezes. Tempos depois, os dois se reencontram de novo, porque pelo visto eles não conseguem ficar muito tempo separados, e vão logo pra cima um do outro. Contudo, uma luz vermelha vem de cima e acaba os sugando para dentro de uma nave. Eles basicamente foram raptados por uma nave clandestina que era um ringue de batalha. E agora, os dois têm que lutar pelas suas vidas. Nessa, os dois foram presos um ao outro através de correntes elétricas. E pela primeira vez, eles decidiram que iriam trabalhar juntos para poder sair dali. Após enfrentarem diversos aliens, eles conseguiram chegar no chefão e derrotá-lo. Mas obviamente o Kevin ainda queria derrotar o Ben e ele foi com tudo para tentar acabar com a sua vida. A sorte do Ben é que um alien que ele tinha ajudado antes o salvou, tirou da nave e prendeu o Kevin ali numa nave que ia ficar eternamente no espaço. Inclusive, durante essas aventuras, Ben acaba liberando mais dois aliens novos. Um que é uma bola que fica rodando super fofa e branca, e o outro é basicamente uma planta carnívora misturada com louva-a-Deus. Acho que é isso. E antes de chegarmos na luta final, eu peço para que você se inscreva no canal, porque esse tipo de vídeo me dá muito trabalho de fazer. Então faça que nem um Ben10 mesmo para você fazer parte também da família Zeverse. Ah, me segue lá no Insta também. Já agora, a Gwen, o Ben e o Von Max foram informados de que a base dos encanadores estava sendo invadida. E essa invasão era por 10 vilões que já foram derrotados pelo Ben10 anteriormente. E eles acreditavam estar atrás de um objeto tão poderoso que se eles pegassem, poderia controlar todo o universo. E sob o comando de um ex-encanador que havia sido destituído das forças dos encanadores por roubar itens muito valiosos e poderosos durante suas missões, e com muita atenção e muita ajuda de todos, eles conseguem lidar com a situação e derrotar esses vilões. Já no filme O Segredo do Omnitrix, lançado lá em 2007, o relógio acaba dando defeito, e através do sinal emitido pelo que estava no pulso de Tennyson, Tetrax aparece para ajudar Ben, e vendo que Ben tinha em seu pulso era uma bomba relógio que tinha acabado de entrar no modo de autodestruição, ele o leva para Asmund para ver se conseguia resolver o problema, afinal de contas ele criou o Omnitrix. O Von Max não podia ir junto, porque se alguém o reconhecesse poderia trazer problemas para eles. Então acabou indo o Ben e a Gwen. Não que o Ben tenha ficado muito triste do seu vô não ter ido junto, já que ele estava muito curioso para saber quem que era o criador do Omnitrix. Chegando no planeta em que Asmund estava, eles acabaram sendo atacados por diversos aliens diferentes. E um desses aliens acabou devorando a Gwen, o que obviamente deixou o Ben muito abalado, deixando ele com uma sensação de ser imponente, mesmo portando o Omnitrix, que é uma das armas mais poderosas de todo o universo. Chegando ao encontro de Asmund, o pequeno super cérebro não foi nada legal. Ele destratou o Ben com arrogância e mal deu ouvidos ou olhou na cara do garoto, não dando a mínima pro Ben mesmo com ele pedindo por ajuda para salvar a sua prima. E na pior hora possível, o Vilgax acaba aparecendo para lutar com o Ben, que lutou bravamente e mostrou que independente da ajuda do Asmund ou não, ele ainda assim era um herói que ia lutar para recuperar as Gwen. Asmund acaba vendo tal força e compaixão do Ben, que não estava apenas lutando por ele, mas também por aqueles que ele ama, que decidiu ajudar o garoto a derrubar o Vilgax. Ele basicamente foi lá, mexeu no seu reloginho e de repente ele liberou um novo alien super poderoso chamado o Gigante. Com esse novo alien, o Gigante, o Ben conseguiu derrubar o Vilgax e também salvar a sua prima. Foi aqui que nós vemos o Ben chorando pela primeira vez por ver uma pessoa que ele mais ama no mundo salva e viva. A Gwen, é óbvio. As férias acabaram
acabaram e as crianças voltaram para a escola. Porém, Vilgax volta a atacar o Ben. Não é sério, o Vilgax deve ser um vilão insuportável mesmo. Capturando seus pais, Ben precisou revelar os seus poderes e assim conseguir poder salvá-los. Após derrotar Vilgax, ele se junta de novo ao seu avô e a Gwen para sair em novas aventuras. 10 anos se passaram e agora com 20 anos de idade, Ben mudou o seu nome e agora ele se chama Ben 10.000. E é incrível que durante esse período curto de tempo de apenas 10 anos, ele conseguiu criar um planeta inteiramente novo em que diversas espécies alienígenas conseguiam conviver em paz e harmonia, tornando-se inclusive o herói dessa nação com direito a uma estátua em sua homenagem. E o Vilgax continua tentando roubar o relógio e nunca consegue porque ele é um inútil, essa é a verdade. A Gwen também se tornou uma feiticeira muito forte no futuro. Agora passando para 10 anos mais para o futuro, aqui nós vemos que o Ben tem o seu filho que se chama Ken e que agora tem 10 anos também. E como presente de aniversário pelos seus 10 anos, Ben dá a Ken o próprio Omnitrix para continuar o seu legado. O bom é que pelo visto o Ben aprendeu em todo esse tempo a como tirar o Omnitrix de seu corpo. Ben Versus é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem que eu faça outra temporada aqui da franquia do Ben 10, é só comentar qual você quer. Ah, e não sejam presos.